finalizar o trabalho que está lá no fórum. Fechou. Só explicando um pouquinho o trabalho para vocês, é um tipo de atividade que vocês vão precisar se acostumar daqui para frente, se é que já não estão acostumados, que é buscar artigo científico para buscar alguma informação que seja confiável, né? Alguma informação científica que seja confiável. Então, o trabalho de vocês hoje é buscar, dentre os diversos artigos lá que vocês vão encontrar quando vocês digitarem algumas palavras, algum deles que fale sobre o assunto que eu coloquei lá, que é o último assunto que a gente vai ver hoje aqui na aula. E então baixar um artigo desse e fazer uma resenha bem rápida. Então, só comentar rapidamente a respeito do que fala aquele artigo, né? Então, qual que é o objetivo do artigo? Então, fazer algum tipo de cultivo celular, de alguma planta, tal, e os resultados que eles obtiveram. Então, é bem simples, bem tranquilo. Certo? Vou entender que sim. Certo. Sim, professor. Tá. Ontem, só para comentar com vocês, eu não tive e não estou tendo, eu não sei o que está acontecendo no sistema, mas não aparece para mim a caixa de comentários no fórum. Então, eu li o material de vocês, mas eu não tive como comentar. Tá? Eu vi que todo mundo acabou fazendo. Teve uma outra pessoa que fugiu um pouquinho do proposto, que eu tinha pedido para vocês verem lá nas formas farmacêuticas, escolher entre as formas farmacêuticas gel, creme, pomada, xarope e sabonete. Teve gente que escolheu tintura, mas tudo bem, não tem problema. Mas só prestem bastante atenção nesses detalhes, para, de repente, não fazer alguma coisa que está muito fora do solicitado. Tá certo? Não consegui, então, escrever nada, não aparece para mim a caixa para eu mandar mensagem, e hoje já percebi lá que também é a mesma coisa, não está funcionando direito. Por sorte que vocês estão conseguindo acessar e conseguindo colocar os materiais. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu vi que vocês conseguiram entrar direto hoje, né? Não precisou eu ficar aceitando um por um. Acho que aos pouquinhos eu tô conseguindo fazer a coisa funcionar. Na verdade eu usei o link de ontem. Eu usei o mesmo. O mesmo? Sim, eu não tinha nenhum novo. Oxe. Mas está lá no fórum, você não conseguiu acessar o fórum? Não, na verdade, eu não achei no fórum. Daí, como eu tinha da aula do professor, estava aqui no meu computador, eu abri e entrou. Pô, que bom. Menos mal, assim. É que eu criei um grupo da disciplina, talvez o link seja o mesmo sempre. Não sei como é que funciona isso aqui. Mas que bom que deu certo. Estão conseguindo ver aqui? Ainda não. Agora apareceu. Apareceu. Tá, então vamos voltar um pouquinho no que a gente falou ontem. Então, só para recordar, a gente já começou ontem a aula falando das metodologias, né, que a gente tem, então as metodologias de cultivo celular, que são mais voltadas para propagação de novas plantas, né? Então, não é o nosso interesse, não é criação de novas plantas para cultivo e de repente plantação mesmo. O nosso interesse maior então, na cultura de células e órgãos para a obtenção de algo que não necessariamente seja a planta inteira. Então, por isso que a gente deixou um pouco de lado essa questão da propagação e falamos mais no cultivo de células e de órgãos. E que foi o que a gente comentou ontem, né? A gente falou um pouquinho de cultivo de células vegetais,
vou passar rapidinho aqui, só recordando mesmo, falando dos diferentes sistemas que existem para cultivo. Então, sistema fechado, semicontínuo e contínuo. Aqui daí eu só expliquei mais ou menos a forma, as etapas que ocorrem, né? Aí foi falar de cultura de órgãos, que foi o último assunto que a gente falou. Então, órgãos específicos, ao invés de células, cultivar órgãos específicos. E a gente se utiliza, então, de adição de hormônios que vão fazer o crescimento desses órgãos. Crescimento ou inibição do crescimento, né? Então, conforme o diferente hormônio que for adicionado no meio de cultura, ele vai, então, inibir alguns tipos de crescimento ou fazer com que ocorra promoção, o estímulo da produção, da criação de um determinado órgão. Então, daí eu falei dos diferentes tipos de hormônios e as suas características, e a gente terminou aqui. Então, mostrando que conforme a combinação que for feita, eu vou ter crescimento nenhum, ou vai crescer o calo, que é aquela massa não uniforme de células, ou, de repente, o crescimento de raiz ou da parte aérea das plantas. Tem um outro sistema que se utiliza e que não é muito comum, ele é mais utilizado para melhoramento genético, que é a cultura de anteras e grão de pólen. Então, a antera, o que é? Ela é a parte, né, masculina da reprodução das plantas. Então, aqui vocês estão vendo uma antera, é onde ficam os grãos de pólen. Então, existe um processo que faz o cultivo dessas anteras para se conseguir plantas exatamente iguais às plantas mães, né? Então, se eu pegar essa antera que está aí da foto, eu vou conseguir reproduzir exatamente essa planta, com as mesmas características. A questão é que elas são chamadas de haploides, elas têm só metade do número de cromossomos, porque ela foi retirado, né, de um órgão, de uma estrutura reprodutora, como nós também temos o espermatozoide com metade da carga cromossômica e o óvulo com a outra metade. Então, ele é bastante utilizado para melhoramento genético. Outro método que tem é cultura de células isoladas e protoplastos. Esse aqui é geralmente utilizado para criar ou uma planta com diferentes características ou células com diferentes características. Então, ela funciona mais ou menos assim. Então, pega-se uma célula, a célula vegetal, todo mundo lembra que ela tem uma camada protetora que é mais rígida, que é o seu envoltório? Todo mundo lembra disso? Sim. Eu escutei um não? Eu falei sim. Tá, o seu sim eu ouvi. Então, o que acontece? Nas células vegetais, a gente tem lá a parede celular, que ela é mais rígida, tal. Então, para iniciar esse processo, a primeira coisa que se faz é retirar essa camada rígida para que a célula fique mais maleável, ela possa ser manipulada dentro de um laboratório. E quando a gente retira essa parede celular, o que sobra ali é o que a gente chama de protoplasto, é o restante da célula sem essa parede celular rígida. E aí é possível manipular essa célula, às vezes fazendo combinação com uma outra célula vegetal. Existem vários formatos que podem ser feitos. E só que essa célula é uma célula viva e ela vai começar a regenerar rapidamente essa parede celular.
Então, antes que isso aconteça, é preciso fazer um processo que, como é que eu posso explicar para vocês? Esse processo vai permitir a fusão de uma outra célula nessa célula. Então, eu posso pegar duas células distintas, retiro a parede celular delas, e daí eu consigo fazer a união delas, ou a união de parte delas, quando elas ainda não fizeram a sua regeneração, né? A parede celular não foi reconstruída ainda, e daí eu preciso do auxílio de algum agente, como o polietileno glicol, ou um choque elétrico. E nisso eu consigo ter uma célula chamada de híbrida. E essa célula híbrida, ela vai ter características diferentes, então ela é modificada. Ela já não tem mais as mesmas características que ela tinha antes, ela tem algum tipo de modificação no seu meio. E aí eu pego essa célula, coloco ela no meio de cultura sólido, ela começa a crescer, se reproduzir, formando o calo, e a partir do calo nós vamos então originar novas plantas ou fazer um cultivo celular mesmo para produção de algum metabólito que a gente tem interesse. Ficou claro isso? Sim, professor, ficou claro. Tá. Eu tenho um esqueminha aqui que acho que ajuda um pouquinho a deixar um pouco mais claro. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um fragmento, uma célula. Ela foi separada, é uma célula. Desculpa, um fragmento ainda, uma quantidade X lá de células, um pequeno pedaço de tecido, e eu tenho que separar ela, isolar ela. Então, o que eu faço? Eu adiciono no meio uma enzima que vai separar essas células. Então, eu consigo isolar cada uma delas. Ela continua com a sua parede celular. Aí, o que acontece? Eu posso adicionar a essa célula um agente mutagênico e ela vai formar uma planta modificada. Então, rapidamente eu adiciono um agente mutagênico nessa célula, ela se transforma e ela sofre uma transformação, e se eu colocar ela no meio sólido, para a formação do calo, e depois se eu quiser, eu faço o processo para ela se transformar numa planta, ela vai se transformar numa planta modificada. Já, se eu quiser transformar essa célula em um protoplasto, eu vou pegar uma outra enzima, a celulase, que vai então retirar essa camada de proteção, essa parede celular, e vai deixar então o meu material exposto. Então eu tenho o protoplasto, que é a célula sem a parede celular. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Tá bom. Então eu tenho a célula... Oi. Onde é que está esse material para acessar? Então, eu não estou conseguindo também colocar no fórum. Então, ele está junto com os outros materiais de aula. Eu procurei lá, não achei. Está na segunda página. Ele já está pulando para a segunda página. Você foi para a segunda página? Não, vou ver lá então. Dá uma olhadinha lá que deve estar lá. Qualquer coisa me avise se não achar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, eu utilizei um processo aqui enzimático, né, pela celulase, e retirei a parede celular. Fiquei com o protoplasto. Agora, com ele mais macio, mais maleável, eu consigo, então, mexer naquela estrutura. Aí eu faço o quê? Processo de fusão de duas células ou inclusão de partículas. Então, eu posso pegar uma outra célula de uma outra planta e fundir os dois protoplastos, ou pegar uma partícula ou uma substância ou um órgão de uma outra célula e adicionar dentro desse protoplasto. Aí o que acontece? Essa célula, ela passa a produzir novamente a parede celular, então ela vai regenerar a parede celular,
ela deixa de ser protoplasto e volta a ser uma célula, mas ela passou por um processo de modificação. E quando eu colocar ela para crescimento, ela vai formar uma planta modificada. Então, existem essas duas formas de fazer uma modificação numa planta. Em alguns casos, eu consigo fazer pegando a célula isolada e transformando ela em uma planta modificada direto, mas às vezes eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu tenho que retirar a parede celular, deixar o material exposto e daí fazer ou uma fusão com uma outra célula ou adição de uma substância, uma partícula. Aí a planta se regenera, a célula se regenera e aí eu faço todo o processo de transformação dessa célula numa nova planta. Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Não? Alguém falou não? Acho que não. Muito bem. E, finalmente, o último processo, que é o mais importante para a gente, é o processo de produção e obtenção, né, de metabólitos secundários em cultura in vitro. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente está fazendo em laboratório, que a gente está fazendo esse processo todo em tubo de ensaio ou em pequenos frascos, a gente tem uma situação, né? Mas quando eu quero produção de metabólitos secundários para fins de produção de medicamentos, ou para fins comerciais mesmo, eu não posso fazer isso em pequenos volumes, eu tenho que fazer em grandes volumes. Certo? Todo mundo concorda com isso? Sim, professor. Então, tá. Aí o que acontece? Então, para eu obter quantidades grandes, eu vou precisar de grandes espaços também. Então, a gente utiliza, nesses casos, ao invés de utilizar um tubo de ensaio ou um frasco de 100 ml, eu vou utilizar um equipamento que a gente conhece como bioreator. Os bioreatores são grandes equipamentos com grande capacidade. São chamados muitas vezes de fermentadores, talvez vocês conheçam, saibam o que são os bioreatores, na verdade, mas conhecem como fermentadores, que são aqueles grandes tanques, geralmente de aço inox, que são muito utilizados para a produção de cerveja. Todo mundo já viu isso? Sim. Sim? Vocês já foram numa fábrica de cerveja ou ainda não? Eu não fui. Ainda não, professor. Ah, mas vocês vão. A gente vai levar vocês. Mas todo mundo sabe quais são esses tanques, né? São aqueles tanques gigantescos, com capacidade bastante grande, que podem ser utilizados para fermentação, para vários processos fermentativos, mas podem ser utilizados também para a produção em grande escala de células, né, que são produtoras de metabólitos secundários. Então, o que a gente tem ali é algo, em escala maior aquilo que a gente já produzia em laboratório. Então, eu tenho todas as condições controladas e quando eu passo para um bioreator, para uma escala maior, eu vou precisar ter todas as mesmas condições controladas. Então, temperatura, oxigênio, a própria quantidade de nutrientes, tudo tem que ser muito bem controlado. Então, só para vocês terem uma ideia, inicialmente, quando se começou esse processo de produção de metabólitos secundários in vitro, simplesmente se fez essa passagem do frasco, né, do tubo de ensaio, para um bioreator, mas com as mesmas características. Então, da mesma forma que se fazia lá para um tubo de 10 ml, se passou a fazer para
para um bioreator de 500 mil litros, certo? Então, exatamente o mesmo processo. O senhor fala o mesmo processo. Desculpa, professor. Pode falar. Aquele processo que o senhor falou anterior sobre a questão das culturas, só que é feito numa quantidade maior, é isso? Uhum. Tá. Exatamente. Então, ter o meio de cultura adequado, né, com todos os nutrientes, com todas as substâncias, com a temperatura, com a quantidade de oxigênio, tudo certinho, tudo controlada, né? Só que numa grande escala. Ao invés de uma pequena escala, como a gente viu lá no começo, e nos vídeos vocês devem ter visto também, que as meninas trabalhavam com Erlenmeyers, né, pequenos de 200 ml, 100 ml, eu acho. Para você ter uma produção grande que seja a nível industrial, que vale a pena realmente para que isso possa ser utilizado como um medicamento, não dá para ficar fazendo dentro de um laboratório em pequenos frascos, né? Então, você transpõe isso para um sistema maior, mas com as mesmas condições. E inicialmente foi assim que aconteceu. Só que daí começaram a perceber que aparecia um probleminha. Até que então essa transposição do pequeno para o grande volume, para a grande escala, fica claro? Sim, professor. Ok. Então, nem sempre, isso é uma coisa que é importante que vocês saibam, porque lá, quando vocês forem trabalhar com medicamentos, quando vocês forem trabalhar com cosméticos, vocês vão ver que nem sempre, quando você passa de um processo em pequena escala, onde você está produzindo lá uma pequena quantidade, você passa nas mesmas proporções para uma grande quantidade, nem sempre os resultados são semelhantes. Então, inicialmente fizeram essa transposição do pequeno para o grande, nas mesmas condições, e perceberam que o rendimento, né, a produção, o resultado lá na produção de metabólitos secundários ficava baixa. Então, tinha alguma coisa que não estava funcionando muito bem quando se transportava isso de um pequeno sistema para um grande sistema, de uma pequena escala para uma grande escala. Aí, claro, começaram a pesquisar, verificar o que acontecia. Aí passou a se acreditar que existe uma relação inversa entre crescimento e acúmulo de metabólitos secundários. Ou seja, ocorre um certo grau de crescimento e a quantidade de produção de metabólitos secundários ela não acompanha esse mesmo grau de crescimento. Deixa eu mostrar aqui um gráfico para que vocês entendam melhor. Então, isso aqui é um gráfico que mostra em azul o crescimento, né, conforme vai passando o tempo, e a produção de metabólitos secundários. O que perceberam? Que quando ocorria uma fase de crescimento do número de células, a produção de metabólitos não acompanhava. E quando ocorria uma fase de estacionária, né, tipo, cresceu, e de repente chegou naquele determinado ponto que já não tem mais espaço para crescimento, já não tem mais nutriente suficiente para aumentar o crescimento, e que, então, se chega na fase estacionária, aí ocorria o aumento da produção de metabólitos secundários. Então, começou a se perceber essa questão inversa, né? Quando cresce, quando está na fase de crescimento das células, a produção de metabólitos não é muito grande. Quando ela estaciona o crescimento, a produção de metabólitos aumenta. Então, resolveram fazer um experimento e verificaram que esse experimento daria um outro resultado melhor. Então, traria um rendimento melhor no final.
Essa diferença essa relação inversa entre o crescimento e a produção de metabólitos ficou clara para vocês? Sim. Sim? Então, se percebeu isso, que quando estava numa fase de crescimento das células, não acompanhava a produção de metabólitos secundários. Mas quando parava o crescimento e entrava numa fase estacionária, aumentava a produção de metabólitos. Então, resolveram simplesmente separar esse processo todo em duas fases. Então, passaram ao invés de usar um reator só, utilizar 2 reatores. Então, no primeiro reator, o que faziam? Colocavam as células para ter um crescimento bastante rápido, né? Então, para que ela tivesse realmente um aumento bastante grande na quantidade de células novas. Aí, depois que havia e há esse crescimento bastante grande, passa-se para uma segunda fase, que é a fase, então, onde se inibe o crescimento das células para que ocorra a formação dos metabólitos secundários. Então, no primeiro reator, você aumenta o crescimento das células. E no segundo, e passa-se depois para o segundo reator, onde você inibe o crescimento das células, né? Elas não se multiplicam mais, e daí acontece a formação dos metabólitos secundários. Ficou claro isso? Sim, professor. Sim? Beleza. Só tá meio corrido para escrever, acompanhar, mas tá bom. Você tá... Mas depois eu disponibilizo o vídeo lá no fórum. Qualquer coisa você pega lá. Tá bom? Valeu. Isso. Muito bem. Mesmo assim, melhorou bastante a produção de metabólitos secundários, porém, a quantidade ainda de metabólitos secundários não estava a contento, porque alguma coisa ainda estava atrapalhando. Então, para tentar melhorar, começaram a pesquisar o que poderia ser feito, né, o que estava acontecendo, que tinha esse crescimento bastante grande, né? Depois, com o estacionamento, digamos assim, estacionando esse crescimento, e que seria a fase, então, que o metabólito deveria ser produzido em grande quantidade. Ele realmente era produzido numa quantidade maior, mas não tão grande quanto se percebia quando fazia a relação dessa planta lá na terra, né? No cultivo normal dela. Então, ela não produzia tanto quanto a planta no seu meio natural. Aí começaram a imaginar o que acontece. Tem alguma coisa que, pelo fato de esse metabólito não estar na planta como um todo, ele está só no meio de células, pode ser que isso esteja influenciando nesse rendimento. E chegaram à conclusão, então, de que o próprio metabólito, pelo fato de ele não estar no seu meio normal, né, não está em uma planta, mas ele está só numa parte da planta, né, nas células ali. Poderia ser que esse próprio metabólito, pelo fato de ele não estar no seu meio natural, ele mesmo se tornava tóxico para as células, ou não que ele seja, esse metabólito seja inteligente, né, mas a natureza é inteligente. E ele percebendo que ele não está no seu meio natural, ele mesmo acabava se degradando assim que era produzido. Não sei se ficou claro isso. Vocês conseguiram entender? Mais ou menos. Tá, eu vou tentar explicar de novo. Então, depois de fazer todo esse processo que eu falei da separação em duas fases, quem
fez essa separação, tudo, quem estudou tudo isso, percebeu que teve um aumento da produção dos metabólitos secundários, mas não chegava nem aos pés da produção de uma planta normal lá na terra cultivada normalmente. Até aqui tudo bem? Sim. Então o rendimento não estava sendo tão bom quanto eles esperavam que fosse, porque eles esperavam, na verdade, que pelo fato de você ter todo o controle, né, não ter nenhuma interferência externa, tudo certinho, era para ter um rendimento muito maior. Mas o que acontecia é que chegava lá no final, o rendimento estava melhor, mas não estava nem aos pés do que a planta normalmente produzia lá quando cultivada lá na terra. Até aqui tudo bem? Sim. Tá. Aí eles começaram então a acreditar que a produção talvez ela não fosse tão igual porque a planta não está inteira ali, né? Só está o quê? As células, né? Então uma célula que foi reproduzida várias vezes, ela se multiplicou, mas talvez aquela parte da planta aonde esse metabólito depois de produzido era armazenado, não existe ali, porque talvez seja um órgão diferente, um tecido diferente da planta. Então, o fato de ele ser produzido, mas não ter um lugar onde ser armazenado, talvez isso pudesse estar afetando o próprio processo de produção ou até a própria célula. Ao invés de ele ser produzido e ir para armazenamento, ele estava ficando ali na célula e acabava por, de repente, intoxicar aquela célula. Ou, né, um processo que pode acontecer também quando não tem onde armazenar esse material, ele se degrada no ambiente. Então, essas eram as explicações que os cientistas encontravam quando viam que o rendimento não estava sendo tão bom quanto deveria ser. Tá certo? Beleza, ok. Se não ficou claro, fala que eu explico de novo. Posso ir em frente, então? Pode, pode. Pode, Beleza, sim, então. Ok. Então, para tentar melhorar um pouco mais esse rendimento, começaram a se utilizar de um método de imobilização dessas células. Então, o que acontecia? Um crescimento bastante grande, né? Uma reprodução bastante grande, até que chegava um determinado momento, que seria aquele momento, então, de estacionar esse crescimento para ir para outra fase de produção de metabólito. Aí o que acontecia? Resolveram imobilizar cada uma dessas células para que ela realmente não tivesse como se reproduzir mais e ficar se movimentando. Então, passaram a se utilizar de uma substância que transformasse aquele meio líquido em um meio mais viscoso para que ela tivesse mais dificuldade de ter contato uma com as outras. Tranquilo até aqui? Será que isso é um sim? Sim, professor. Sim? Então tá. Sim. Então, na verdade, o que aconteceu? Esse processo de mobilização é simplesmente transformar aquele meio que era um meio líquido no meio mais viscoso, com adição de substâncias que transformavam aquele meio em um gel, tá? E isso fez, então, com que as células ficassem mais imóveis e elas, então, se sentissem numa fase mais estacionária, sem poder mais se reproduzir, se movimentar, e passavam a produzir mais metabólitos secundários. E
esses metabólitos, então, ainda adicionaram substâncias para que a célula, ao invés de segurar esses metabólitos dentro de si, dentro do seu citoplasma, a parte líquida de dentro das células, ela liberasse isso para o meio. Então, adicionaram substâncias, então, que faziam essa liberação para o meio. Então, dessa forma, o metabólito, ao invés de ficar dentro da planta, e de repente, dentro da célula, e de repente começar a intoxicar ela, ou a célula perceber que está produzindo em excesso e está acumulando, parar de produzir, adicionaram substâncias que a célula jogava isso para fora. Jogando isso para fora, ia parar naquele gel que a gente falou anteriormente, esse gel de imobilização. Dessa forma, o que acontecia? O gel era retirado e esse metabólito secundário era retirado de dentro desse gel, da constituição do gel. E, ao mesmo tempo, a célula ficando vazia, ela perdendo o metabólito secundário que ela tinha dentro dela, ela passava a produzir mais metabólito secundário. Então, isso estendia o prazo de produção e a quantidade de produção ao longo do tempo dessas células. E o resultado é um aumento na produção de metabólitos secundários, um aumento no rendimento. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim? Professor, Oi. eu não achei a aula mesmo. Tá, depois eu vejo lá. Mas você foi na segunda página? Não tem segunda página. Credo. Na Depois eu matéria vejo lá. Professor, não teria como o senhor pegar, juntar tudo num documento só e mandar por e-mail para a Kathleen? Dela mandava para gente. Sim, na verdade, essa aula de hoje, então, ela está com todo o material de e-mail de cultura em vivo, tá? Então, eu posso juntar com o material anterior e mando sim, sem problema nenhum. Não tem problema, não. Obrigado. Tá bom? Obrigada, professor. Tá. Tranquilo até aqui, gente? Sim, Então, tranquilo. com o passar do tempo, foram procurando formas de tentar aumentar cada vez mais o rendimento das células, né? Porque não adiantava também cultivar células se não tivesse um bom rendimento que financeiramente não valesse a pena. Tranquilo? Sim. Ok. Aí, para finalizar, descobriram uma forma ainda de fazer com que o rendimento fosse ainda maior. E daí sim, depois de tudo isso, o rendimento que se tem hoje é um rendimento que vale bastante a pena. Então, vale bastante a pena em relação ao cultivo normal, né? Você fazer ao invés de cultivar, fazer a produção in vitro, porque o rendimento acaba sendo muito maior do que o rendimento numa plantação. E a gente tem todos os fatores que vão auxiliar no melhor crescimento, no melhor rendimento, a gente tem tudo isso controlado. Então, a última utilização de alguma substância para aumentar ainda mais o rendimento foi a utilização de substâncias chamadas elícitos, que são substâncias que são produzidas normalmente numa planta quando ela tem contato com o meio ambiente. Então, a radiação, a temperatura, ou as próprias substâncias que estão na terra onde essa planta é produzida, estimulam a produção de certas substâncias que são naturalmente chamadas de elícitos. Então, começaram a descobrir esses elícitos, então, substâncias que são adicionadas no meio de cultura e que favorecem ainda mais a formação de metabólitos secundários. Então, depois de todos os processos que foram feitos de separação em duas fases
e assim por diante, adição de substâncias, mobilização e tudo mais, perceberam que algumas substâncias, quando são adicionadas nesse meio de cultura em determinados pontos, fazem com que o aumento da produção de metabólitos secundários seja maior ainda. Então eu coloquei aqui só alguns exemplos de substâncias que são colocadas em algumas culturas e que elas aumentam a produção de metabólitos secundários. Para vocês terem, então, uma ideia, nesse caso aqui, olha só, aumento de 6 vezes na produção final. Então, quer dizer que vale bastante a pena adicionar essas substâncias. Então, só voltando à questão dos ilícitos, quando eles não estão presentes, os fatores não estão presentes, a temperatura, a radiação, os sais que estão na Terra e tudo mais, ocorre uma diminuição, né, na supressão, na verdade, na produção desses metabólitos. Então, os metabólitos acabam sendo produzidos numa quantidade menor, né? Mas quando você coloca esses ilícitos na presença da substância, eles ativam esses genes e desreprimem esses genes, fazendo com que os metabólitos secundários sejam produzidos numa concentração maior. E é isso, pessoal. Assim a gente termina essa parte de cultivo celular in vitro. E semana que vem, daí a gente faz uma revisãozinha. Alguma dúvida por enquanto? Não, professor. Da minha parte, não. Não? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Obrigado. Tá? Então tá. Então, como eu falei para vocês, eu não estou conseguindo responder. Tentem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, tentem lá na sala do café. Se lá também não der, porque eu acho que não está funcionando, aí me mandem um e-mail ou peçam para a representante entrar em contato comigo, qualquer coisa assim, tá? E sim, eu vou juntar todo o material e coloco todo num só. E foi pedido que fosse em PDF, né? Vocês preferem PDF? Pode ser. Mas eu mando os dois. Eu vejo, se não ficar muito pesado, eu mando nos dois. Se não, eu mando só no PDF mesmo. Tá bom? Ok. Então, Professor, tem uma pergunta. Diga. Esse fora de hoje, eu não peguei essa parte, é 24 horas? Esse tá 24 horas. Beleza, obrigado. Teoricamente, ele tá funcionando. Qualquer coisa, se não estiver funcionando, daí a gente pode aumentar. Tudo bem. Tá bom? Qualquer coisa eu mando no teu e-mail. Ok, Obrigado. então. O fórum tá postado lá. Nesse do o senhor quer uma resenha, já tá lá pra gente ver, né? Já tá lá. Tá bom, professor. Na verdade, assim, eu coloquei o endereço. Acho que eu coloquei o endereço do. Não coloquei. Mas eu pedi para vocês entrarem no Google Acadêmico e lá vocês colocarem. Daí sim eu coloquei a frase que eu quero que vocês coloquem e procurem um artigo qualquer lá que chame a atenção de vocês. Tá bom? Tá bom. Ok, professor. Ok. Beleza, então, gente. Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, eu tô lá na sala de café também. Tá bom? Valeu, meu querido. Um abraço, Tá professor. certo. Um abraço. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.